Mineração contamina águas dos principais rios do Brasil. Queimadas devastam fauna e flora em várias regiões do país. O Brasil registra recorde histórico de desmatamento. Manual de sobrevivência. Oi, gente, eu sou a Gabi Brasília e esse é o Manual de Sobrevivência, um podcast da Rádio Brasil de Fato. A gente está nos episódios finais dessa temporada, conectando as peças do quebra-cabeça climático com o que se vive no Brasil real. Oi, Gabi, oi, pessoal, eu sou Juliano Medeiros e já aproveito para te convidar a escutar os outros episódios do Manual de Sobrevivência no seu tocador de podcasts preferido. Hoje a gente já parte logo para a nossa pauta do dia, racismo ambiental e resistência nos territórios. Isso porque, apesar das COPs serem muito importantes, as conferências do clima da ONU, é nos territórios que a luta contra os impactos da crise climática está sendo travada. Isso aparece quando o endereço e até a cor definem quem mora nas áreas de risco, quem fica sem saneamento, quem enfrenta o calor extremo e quem quase nunca senta à mesa onde as regras são feitas. Para ajudar a gente a pensar esse quadro, a convidada de hoje é a Natália Oliveira, cofundadora e diretora executiva da Iniciativa Negra, uma das organizações mais importantes na luta pela agenda de justiça racial e econômica no Brasil. Natália, seja bem-vinda. Já vou começar fazendo a primeira pergunta. Como é que a crise ambiental que a gente está vivendo se conecta com o racismo que a gente já conhece no Brasil, da moradia, do saneamento, da segurança pública e com a resistência que está sendo travada nos territórios? Seja bem-vinda. Bom, veja bem, acho que de várias maneiras, né? Então, assim, esses lugares que a gente apontou, que vocês apontaram na cidade, por exemplo, que já tem problemas com saneamento básico, que tem problemas com as moradias irregulares, né? Várias coisas, eles se encontram com mais um problema, por exemplo, que vem com a emergência climática, como as temperaturas extremas, né? Então, um calor extremo, como que você soluciona isso? As pessoas recorrem a ar-condicionado, ventilador, esse item de luxo. Claro. Outra coisa, isso aumenta a conta da energia elétrica, né? Então, acho que isso é um primeiro problema. Questão da água. A água que a gente consome hoje, ainda que potável, tem um alto teor de cloro para ela, né, ficar limpa, pura. Então, a água que as pessoas consomem da torneira, ainda, apesar de potável, ela é diferente de outras águas que são compradas. E com esse elemento vital cada vez mais escasso, a tendência é que também esse item fique cada vez mais caro, né? Então, acho que quando a gente pensa nisso, assim, não é uma nova crise, né? É uma sobreposição de crises que sempre vão ficar mais acentuadas naqueles que sempre têm menos. Sim, sim. E a gente tem muitos casos disso aqui em São Paulo, né? Acho que é bem nítido as periferias estarem distantes do centro, já é uma tentativa de afastar e ter esse trajeto todo. Em São Mateus, agora o Ricardo Nunes está querendo fazer um incinerador de lixo em São Mateus. Curiosamente, em São Mateus, é sempre uma escolha. Tentam fazer parecer sem querer, mas a gente sabe que existe uma intenção por trás, né? E o Jardim Pantanal também, a gente tem caso de enchente. O Ricardo Nunes, quando foi propor uma solução, propôs deslocar as pessoas e as comunidades de lá. Então, nem o investimento a pessoa se dispõe a pensar e planejar para viabilizar aquela região, né? E falando do recurso da água, que é muito importante, a gente tem a Sabesp, que foi vendida pelo Tarcísio a preço ridículo, e que tem entregado também, curiosamente, água de péssima qualidade nas periferias. Isso quando a água chega, né? Ao mesmo tempo, é uma empresa que vai para a COP, vai fazer um discurso verde, vai fazer uma sustentabilidade ali. E eu queria muito trazer essa questão de como lidar com essas corporações que chegam nas periferias, prometendo discursos, desenvolvimentos, como que a iniciativa tem tratado isso para disputar essas narrativas dentro das próprias comunidades, né? Como as comunidades enxergam esses discursos, elas caem, elas não caem. A gente trouxe um pouquinho disso no episódio da Shirley também, com povos indígenas, que às vezes também acabam sendo contra o próprio movimento indígena. Como lidar dentro das comunidades com essa contradição? Sim, você falou das periferias, né, de São Paulo. Essas grandes distâncias e o transporte que a gente tem, o transporte público, é um outro elemento que ele já causa um maior sofrimento pro trabalho, né? Assim, sim. As pessoas se deslocam, às vezes, 3, 4 horas em transporte público super apertada,
né? E aí, com o calor, isso ficou muito pior, aí as pessoas passam mal, né? E São Paulo, né, essa história, né, da constituição urbana da cidade, ela vai expandindo não necessariamente de uma maneira organizada, ou quando ela é organizada, é como organização de expulsão dos pobres. É o caso da cidade de Tiradentes, é o caso de São Mateus, Sim. é o caso da região aqui, por exemplo, saindo dessa região que a gente está aqui, central, da Barra Funda, que vai indo para o outro lado da ponte, aí Casa Verde, Jardim Carolina, né? Quando você vai olhar a constituição, né, dessas regiões de São Paulo que vão mais afastadas, elas são de pessoas que nem necessariamente não são de lá, né, há várias Sim. gerações, mas que às vezes estiveram em algum lugar da cidade e foram indo para lá. Falar de periferias e comunidades em São Paulo é super complexo. São Paulo é grande, tem 2 milhões de pessoas. Eu sou da periferia de São Paulo, né? Moro no centro há bastante tempo, mas eu sou da Zona Leste. E eu sempre costumo dizer que, assim, cada quebrada em São Paulo, ela é de um jeito. A Zona Sim. Sul não é igual à Zona Norte, que não é igual à Zona Leste. E por aí vai. Até a gíria muda, a postura, tem várias coisas que mudam. Sim. E o que eu percebi, você falou do caso de São Paulo, né? Assim, como a gente tem vivido aqui em São Paulo, uma gestão, a gente está com algumas gestões, né, de direita na prefeitura, e essas gestões, eu percebo que elas têm tentado entregar nas periferias uma presença, de alguma maneira, de apoio em eventos culturais, eventos comunitários, né, que são coisas... Esportivos, né? Que são coisas, assim, muito pontuais, né, não mudam com profundidade, não diminui desigualdade, mas com o aumento da violência, né, estatal, que tem sido mais acentuada nos últimos 3 anos aqui em São Paulo, a gente começa a perceber uma crítica maior ao estado das coisas, assim, mas isso é difícil de medir, né, porque Sim. ao mesmo tempo, quando vai aproximando o ano eleitoral, a gente percebe uma cobertura da mídia, né, mais hegemônica, cada vez menos críticas aos atos falhos dos governos, dos governantes, né? Então, como lidar com isso nas periferias? Eu não acho que tem uma mágica, mas eu tenho uma sensação de que a gente precisa conversar com as pessoas. Muitas vezes a gente está mais preocupado com o algoritmo de uma terra que não é nossa. Né? Assim, as big techs não são nossas, elas vão mudando as regras toda hora. Isso exige e consome muita energia. Claro que isso fala com uma parcela significativa da população, né? Mas o veículo que as pessoas ainda mais ouvem, por exemplo, rádio, onde a gente está aqui hoje. Sim. Né? Assim, então, acho que a gente precisa conversar com as pessoas. Eu acho que a gente precisa ter paciência de explicar. Acho que a gente precisa ser menos arrogante, né? Assim, acho que muitas vezes a gente se coloca numa postura como um detentor, né, de uma opinião, e a pessoa tá ali sofrendo e você tá querendo, né, Impor explicar ainda. toda uma coisa complexa. Ela precisa, né, ela tá com a casa alagada ali. Sim. Né? Assim, a galera, a situação de alagamento do Jardim Pantanal é crônica, assim, desde que eu sou criança, eu ouço falar disso, eu já tô quase velha, entendeu? Assim, e ela vai e volta, né, e passa por várias gestões, tem algumas melhores, mas ela nunca tem uma solução imediata, né? Aqui em São Paulo, era comum, há 20 anos atrás, você ouvia falar mais sobre uma tentativa de recuperação dos rios, a despoluição do rio Tietê, a construção de um transporte fluvial. Isso parou ali no Eco 92, ali. Nunca mais ouvi falar, né? Assim, acho que a gente também vai abrindo mão de pensar alternativas que já foram consideradas na cidade, né? E vai investindo naquilo que as grandes empresas estão incentivando. Então, vamos incentivar a indústria automobilística, que vai causar mais poluição, vai causar mais trânsito, isso não vai fazer as pessoas chegarem mais rápido nos lugares, né? Ou investe-se muito em metrô, né? E essas obras, né, de metrô, elas mudam radicalmente os territórios onde, né, são abertas novas estações de metrô. Estações de metrô também privatizadas, que necessariamente a segurança do trabalhador nem sempre está garantida. A gente tem visto cada vez mais acidentes nas linhas que foram privatizadas no estado de São Paulo, né? Então, será que a única solução é sempre essa? Né? A gente esquece de falar de outras alternativas, como São Paulo teve um período que debateu mais ciclovia, teve uma tentativa de implementação de ciclovias e uma política que foi desmontada, né, seguidamente pelo depois prefeito João Dória, né, e os que vieram depois. Assim. Parece que os retrocessos às vezes não têm limites, né? Porque no caso de São Paulo a gente tem várias experiências, mas também em outras partes do Brasil onde políticas foram bem sucedidas foram sendo desmontadas. E eu acho que a coisa que a Nath falou que é importante, que é da gente, mais do que tentar explicar coisas às pessoas, mas ouvir a percepção das pessoas sobre as suas vivências. Sim. E eu acho que em relação à crise climática isso também é possível.
Eu sou lá do Rio Grande do Sul, onde mais de 2 milhões de gaúchos e gaúchas foram impactados pelas chuvas que a gente viu no ano passado, uma quantidade imensa, né, de destruição material e também humana, com quase 200 de vidas que foram perdidas. No caso de Porto Alegre, Nath, Porto Alegre, segundo os dados do IBGE, tem 26% de pessoas que se declaram negros, negras, pretos, pardos. E, no entanto, esse índice, quando a gente olha para os bairros periféricos, vai lá para cima. Porque a gente sabe que as populações negras, ou como se diz na academia, as populações racializadas, elas estão nas periferias, sobretudo, porque foram empurradas para essas regiões, né? No caso do Rio Grande do Sul, esse exemplo é gritante, porque chega a quase metade da população de bairros como o Maitá, Sarandi, Rubem Berta, que são bairros bem periféricos em Porto Alegre, de população negra, que foram os bairros mais afetados pelas chuvas, né? Se a gente fosse promover uma espécie de operação discursiva, né, para associar o efeito dessa tragédia, que obviamente tem origens climáticas, mas que a gente hoje reconhece que tem a ver com a ação humana, com o problema da desigualdade social. Por onde que você acha que a gente poderia começar? Se a Iniciativa Negra fosse propor aqui um projeto, digamos assim, para desenvolver uma abordagem criativa nas periferias, né? Como é que a Iniciativa Negra faria isso? A gente está vivendo uma experiência num projeto que a gente trouxe para a rua no ano passado, em 2024. Esse projeto chama Intersecção. Por que esse projeto é Intersecção? Porque ele busca fazer a intersecção entre 3 grandes temas, que é o direito à terra, justiça climática e política de drogas. E como que começou essa história? A Iniciativa Negra há 10 anos, ela, né, vem denunciando uma coisa que pra gente parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, o quanto que as desigualdades, né, e a violência letal do Estado também vai agir de uma maneira desigual à população negra e periférica, na justificativa de mais segurança pública, combate ao crime organizado e políticas de drogas. Ao longo desses 10 anos a gente foi acumulando, né, assim, sobre a nossa temática, conhecendo outros territórios, andando, e o que a gente foi pego no início do governo Lula foi com a questão que aconteceu com os Yanomamis, e veio uma discussão à tona nacionalmente sobre uma reorganização, uma possível reorganização do crime organizado no Brasil. E a gente foi convocado, obviamente, a gente está no Conselho Nacional de Drogas, está no Conselho Nacional de Direitos Humanos para olhar sobre isso. E a gente reconhece, quando a gente não tem um acúmulo, a gente não arrisca fazer. Então a gente falou, vamos descobrir por que, né, que tem aparecido esses índices maiores também de tráfico de drogas e essas facções nesses territórios, só que a gente não atuava naqueles territórios. Então a gente criou uma rede que reúne pessoas e lideranças de vários territórios, que tem trabalhos territoriais com uma atuação global, pesquisadores, lideranças sociais, e a gente fez um primeiro encontro em 24 para fazer um diagnóstico sobre isso, e isso gerou uma revista que chama Intersecções, a revista Platô, e ela tem 17 artigos de pessoas do Brasil inteiro que trazem panoramas e pontos que conectam a isso. Então, hoje, né, o que a gente está percebendo, e tem até uma pesquisa que a gente vai lançar dia 30 de abril, o que acontece é que, primeiro, a gente precisa desconstruir a ideia de crime organizado que a gente tem. Então, a gente ainda tem a ideia de crime organizado como sujeito com um fuzil ali na porta da favela. Não, isso é complexo. Clássica, né? É um sistema internacional complexo. Sim. E o Brasil, ele está num lugar estratégico da América Latina, na cadeia produtiva de cocaína, que é um ouro branco da América, sabe? O Brasil já teve o ciclo do ouro, tem o ciclo do ouro branco, temos dois ouros. E o que a gente tem percebido é que com a complexificação dessa cadeia, o Brasil, ele tem um lugar que agrega muito valor dentro dessa cadeia, porque a maior parte dos laboratórios de refino, engorda, da droga, da pasta base estão aqui. E a saída dessa substância, da cocaína refinada para a Europa, que é onde tem um último valor agregado no varejo, onde um grama de cocaína custa 90 euros, ela sai dos portos do Brasil. Então, aí a gente entendeu por que a crise começava lá em cima e vinha atravessando com violência vários estados. Não é só uma reorganização das facções, e essas facções são cada vez mais violentas. A disputa pela terra, né, porque você precisa de lugar para refinar, você precisa de lugar para plantar na América Latina, né, isso vai fazendo
vai aumentando a violência, né, de comunidades tradicionais, ribeirinhas, vai afastando as pessoas. Isso juntado com a grilagem, com os crimes das madeireiras, etc., isso vira uma grande bomba, né, assim, um consórcio mesmo criminoso, corrompendo todas as nossas estruturas. É porque, desculpa te interromper, Nath, porque de fato, independente do debate sobre se a atual política de drogas funciona ou não, se tem que legalizar as drogas ou não, a produção de drogas é uma atividade capitalista e que, portanto, também precisa de território, precisa de exploração de trabalho humano e, portanto, reproduz o racismo ambiental que a gente está mencionando aqui, né? Isso, ela precisa de miseráveis, né? Porque, assim, as pessoas que aparecem nessa ideia de crime organizado, né, que eu falo que a gente tem, que é a pessoa com a arma, o que eles são, pensando no mercado capitalista? Eles são as pessoas mais exploradas dessa cadeia, né? Porque eles pagam com a vida ou pagam com a liberdade. E para isso acontecer, é necessário acontecer com violência, com dominação de território, com dominação cultural, né? Então, isso vai gerando uma série de disputas territoriais que parece que são só as facções, mas é uma organização geoeconômica dessa cadeia produtiva, mais complexa, né? Não é que como a TV tenta mostrar, sei lá, as facções estão mais violentas, ou as pessoas estão mais, né, estão agindo com maior violência, ou são mais animalescas. Não é sobre isso, né? Essa violência tem aparecido com intensidade porque tem uma forte disputa e organização dessa indústria internacional no Brasil. Racismo ambiental, antes de tudo, é racismo. Sim, né? sim. E é muito interessante essa intersecção, né? Porque a gente fala de meio ambiente é um termo muito genérico. Às vezes a gente fala de Amazônia, ainda é muito genérico. A gente fala de comunidades muito genérico. A gente tem muitos encontros nisso. E eu vi um conteúdo na iniciativa que eu achei sensacional, que é justamente essa intersecção do tráfico nas fronteiras da América Latina e do garimpo legal. Eu respiro o movimento climático todo dia. Eu não tinha pensado nessa intersecção ainda. Eu olhei e falei assim, meu Deus, eu fiquei, nossa, traumatizada. Mas, enfim, é importante. O projeto Intersecção, ele surge também nessa perspectiva de juntar olhares, um quebra-cabeça. A gente reconhece que não tinha todos os acúmulos e respostas, e a gente foi chamar outros coleguinhas que tinham acúmulos em coisas que a gente não tinha resposta, uma construção, para né? fazer uma leitura de Brasil. Sim, né? sim. Uma leitura atualizada dessas coisas e dessa situação. E também num papel de educar, dialogar. Pessoas que já estão falando sobre isso, que já são lideranças nos seus territórios, ampliar a sua lente de análise para isso, né? Então, por exemplo, o professor Ayala, que é um dos pesquisadores que está participando dessa nossa pesquisa, que é da Federal do Pará, há 3 anos atrás ele falava pouco sobre como a gente, dessa perspectiva mais crítica à guerra às drogas, e hoje ele é um dos nossos pesquisadores que está ajudando a mapear vários pontos ali de conflito no território amazônico. Não, muito interessante. E eu tava vendo também que a iniciativa foi para a COP da Biodiversidade. Muito, muito bom. Uma COP que também não é muito popular, tão popular quanto a COP do clima, né? A gente Foi na tá Colômbia, falando... né, esse ano. Foi na Colômbia. Pra quem tá ouvindo a gente tem a COP 30, que tá na 30ª edição, e é uma COP que trata sobre clima. Mas como COP é Conferência das Partes, Encontro das Partes, a gente tem outros tipos de COP em outros temas também, inclusive COP de biodiversidade. E aí eu queria muito te perguntar da importância desse diálogo com a América Latina, né? Em pautar o racismo ambiental e climático também de uma perspectiva latina, de várias comunidades que também são marginalizadas e sofrem com todo esse tipo de violência ambiental e o racismo no geral. Então, a gente foi para a COP da Biodiversidade justamente porque foi na Colômbia, porque a gente estava nesse rastro do Ouro Branco. Então, primeira coisa, o que você tem na América Latina? O que é chamado de guerra às drogas? É uma guerra a plantas. Então, assim, a gente tem na América Latina uma guerra a plantas, e plantas que depois de processadas, né, por esse crime organizado, viram produtos que são ilegais. Então, a gente foi para a COP da Biodiversidade para compreender mais sobre a cultura sobre a folha de coca, sobre como isso estava sendo olhado pela Colômbia, porque o Petro, ele tem uma defesa de que isso integra a cultura colombiana e, portanto, não deveria ser criminalizada a folha de coca. A Colômbia, inclusive, é um país que sofre muito com a criminalização da guerra às drogas e dos seus territórios, por ser um país que, por conta dessa cultura, tem plantio, né, de coca. E aí o que a gente foi descobrindo é que vários
por exemplo, no processo do acordo de paz, as pessoas que antes eram obrigadas a plantar coca para o crime organizado, porque o seu terreno estava no meio de uma trilha, elas tiveram a oportunidade de fazer a substituição da cultura, né? E com isso não seguirem fazendo parte dessa cadeia do crime organizado. A gente foi investigar as soluções que a Colômbia estava adotando em relação a isso para poder pensar no Brasil. Foi isso. Muito bom, Nath. E a gente, olhando aí, claro, tem uma perspectiva sempre, quando se fala da ocupação do território, sempre um olhar muito economicista, né? Isso independente das posições políticas, né? Quer dizer, sempre a ideia de que gerar renda vai resolver todos os problemas ou introduzir certas culturas hoje ilegais, a legalidade vai gerar empregos. Só que nem tudo se resume à renda e ao dinheiro. Mesmo quando a renda melhora, como é o caso hoje no Brasil, nós estamos vivendo um momento em que estamos com baixas taxas de desemprego, ainda com uma grande informalidade, mas baixas taxas de desemprego, inflação sob controle, aumento da renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, ainda assim as pessoas negras continuam mais expostas, né, às desigualdades que estão expressas no mundo do trabalho, às desigualdades que envolvidas com risco ambiental, por onde elas moram, por como a cidade está organizada. O que tem de estrutural aí? Quer dizer, em outras palavras, né, mesmo com a melhora das condições gerais da sociedade, a vida melhora mais para os não negros do que para os negros proporcionalmente, né? Isso tem a ver com uma dimensão estrutural. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como o racismo ele é um elemento estruturante da nossa sociedade, da desigualdade, para depois a gente voltar para o tema ambiental mais estrito senso. Bom, tudo tem uma história. Tudo tem uma história. O Brasil tem uma história. Sim. O povo brasileiro, a maneira como a gente está hoje aglutinado nesse território, né, que a gente chama de país, vem de escolhas que não foram de pessoas que estão nesse tempo atual. E a maneira como esse território que se tornou Brasil foi constituído foi um país que antes era colônia, então ele foi explorado, a mão de obra por mais de 300 anos no Brasil foi feita por pessoas negras que foram roubadas das suas terras, violentamente escravizadas, e quando o Brasil entendeu que a sua produção não devia ser mais feita mediante mão de obra escrava de sujeitos negros, ele não conseguiu fazer uma transição que diminuísse os impactos de desigualdade entre essas populações. Pelo contrário, o Brasil apostou na tentativa do sufocamento dessa população, do extermínio dessa população, de um embranquecimento dessa população, adotando políticas claras de incentivo a imigrantes europeus na tentativa de branqueamento da população, ao invés de entender os sujeitos negros como cidadãos, né, depois libertos. Então, os sujeitos negros, eles seguiram sempre sendo olhados como uma categoria de segunda classe, né, de pessoas. E quando a gente vai fazer, portanto, esse pacto de república, os negros estiveram neste lugar por muitos anos, mesmo com a abolição da escravidão. O que a gente vai tendo? Uma série de leis pré-abolição total da escravidão que dificultasse o acesso de sujeitos negros à posse de terras, né, à posse de outros bens, e também a não inclusão deles enquanto cidadãos, né? Então, a questão do voto, a gente fala muito, né? As pessoas analfabetas não podiam votar. E aí, quem são as pessoas que não tinham acesso à escola? Né? Isso é uma questão também para as mulheres, né? Os direitos políticos foram dados depois, os direitos após a inclusão como cidadão, né, plenamente, e até mesmo uma saúde universal. O SUS não era universal como é hoje no Brasil. Então, tudo isso vai criando uma série de barreiras, de desigualdades históricas que, para você reverter, você precisa ou de um super investimento que seja de fato e não só de discurso, né, que acelere essa desigualdade, ou você só tem uma intenção. E aí você vai adotar medidas paliativas. O fato das pessoas terem empregos e conseguir subsistir não quer dizer que elas vivem bem. Claro. Né, assim, e essa desigualdade profunda a gente não consegue nunca superar no Brasil. Né? E é por isso, né, Gabi, justamente que a gente está mencionando aqui que existe uma dimensão do impacto
sobretudo dos eventos climáticos, como enchentes, como a gente mencionou aqui o Rio Grande do Sul, deslizamentos, que sempre vai pegar essa população que historicamente não tem acesso aos direitos que formalmente estão oferecidos pelo Estado brasileiro, mas que materialmente não chegam em todo mundo da mesma forma, né? Isso, que as pessoas subsistem, né? Assim, é muito comum quando acontecem essas tragédias, as pessoas serem revitimizadas. Porque ela já é vítima de estar naquele território em condições muito precarizadas de moradia. E aí sempre tem alguém que fala, mas quem mandou construir um barraco do lado de um morro que ia despencar? Como se talvez tivesse outra opção, né? Assim, Não sabia que era perigoso? não sabia que era perigoso, né? Assim, perigoso é ficar na rua, né? Ficar no frio e na chuva. E até a ajuda vem precarizada, né? Eu lembro de uma aspas que eu li, acho que na Folha, quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, de uma pessoa que foi entrevistada e falou, olha, eu entendo que foi problemática a enchente, mas por outro lado, pelo menos a ajuda finalmente veio. Porque isso acontece aqui onde eu moro há muito tempo e a gente nunca teve tanta doação de alimento, de suporte. E, nossa, é uma dimensão que quem tá no dia a dia também na própria correria, às vezes não reflete, né? E ainda falando sobre o quanto as populações negras estão marginalizadas, o debate climático também né? Quando a gente pensa em COP, a gente pensa em senhores europeus brancos sentados e debatendo o futuro, o presente do planeta. Mas isso também se dá justamente porque ao longo desse tempo a gente ainda está tentando resolver a inclusão das pessoas na academia, de pessoas negras na academia, né? Para conseguir produzir o conteúdo, enquanto também os conhecimentos ancestrais não são validados da forma como deveriam. E aí, eu queria já passar para a pergunta de como essa baixa representatividade do povo negro nas academias também prejudica a luta climática, prejudica todas as lutas por direitos nas comunidades locais e nos espaços, nos territórios. Veja, a gente precisava de um mecanismo de tomada de decisão que conseguisse envolver a diversidade das pessoas, independente dos seus níveis de escolaridade. Sim. Então, se nos espaços de poder, as pessoas que tomam decisão, uma das regras para que essa tomada de decisão seja simplesmente o ensino formal, está um pouco antidemocrático. Exatamente. Então, talvez esses espaços precisem mudar, para que a gente consiga incluir a diversidade do pensamento e da existência humana. Porque eu entendo, né, quando falam, enquanto a gente está esperando as pessoas negras fazerem ensino superior, e aí a gente é uma geração que brigou para ter cota racial, né, e aí a gente tem hoje uma presença maior de pessoas negras no mercado formal de trabalho, a gente tem, mas necessariamente essas pessoas não ganham o mesmo tanto que às vezes as pessoas brancas com a mesma ocupação e competência recebem. Isso é uma forma de desigualdade. Isso necessariamente não diminuiu o funil dos concursos públicos, aí foi necessário pensar cotas também para os concursos públicos. E tudo isso deve acontecer não apenas por dívida ou por reparação histórica. Isso deve acontecer para que a gente consiga produzir decisões, de fato, pensadas pela diversidade do povo brasileiro. Sim. Né? E então isso precisa acontecer para que a gente seja democrático, de fato. Né? E não só por, a gente tem uma dívida, aquela coisa cristã, coitada das pessoas negras, vamos ajudar. Sim, não, sim. porque assim, a gente está sobrevivendo há 500 anos. O projeto era nos destruir, foram projetos complexos, né? No processo de escravização dos sujeitos negros, tiram várias coisas para, de fato, nos manter desfrutantes de comunidade. Desde a separação de mães, de filhos, de famílias, né? Propositalmente colocar pessoas com outros dialetos dentro de um mesmo lugar para evitar que se comunicassem, para evitar que fizessem rebelião, né? As perseguições às reuniões, ao direito de se organizar politicamente, né? Enfim, toda essa coisa. E ainda assim, diversas tecnologias, né, sociais dos sujeitos negros, elas foram desenvolvidas e mantendo essa comunidade fortalecida e chegando até aqui com os poucos direitos políticos conquistados à base de muita luta. E essa luta, ela não foi uma concessão em benevolência da população branca. Ela foi conquistada por muita luta do movimento negro. Claro, sempre aliados
a pessoas que querem, né, lutar ao lado dos sujeitos negros, sim, mas nada é uma benevolência. Tudo é sempre ao custo de muita luta. Então, talvez, eu acho que essa camada da população, ela está muito preparada para estar em todos os espaços de decisão, Sim. porque não é o ensino formal que determina a capacidade das pessoas de tomarem decisões justas. Veja, a nossa elite, ela tem uma alta escolarização e ela não toma decisões justas para o nosso país. Sim, Pelo contrário, né, ela vai lá e que vender a gente para Yankee. Então, assim, será que o ensino superior é mesmo o principal elemento para as pessoas terem capacidade de tomada de decisões, melhores escolhas para o seu povo? Sim. Muito bom. Quero voltar nesse tema da participação, Nath, mas antes, para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre as lutas de resistência do movimento negro, dentre elas as lutas da Iniciativa Negra, mas também de outros movimentos que lutam por justiça racial no Brasil, você sabe que pode acessar o site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br, que é uma mídia combativa e independente, que tem uma visão crítica do Brasil e do mundo e que sempre está trazendo também reflexões super interessantes sobre essa e outras lutas. Nath, você falou sobre participação, sobre fazer valer a voz dos sujeitos negros, das negras, nas decisões do país, e isso tem super a ver com o que a gente está conversando aqui, porque para enfrentar a crise climática nós vamos precisar de políticas públicas, vamos precisar de políticas de mitigação, ou seja, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa que estão acelerando as mudanças climáticas, e vamos também precisar de investimentos para adaptação, ou seja, preparar as comunidades, sobretudo as mais vulneráveis, né, para os eventos extremos que vão ser mais frequentes, como chuvas, ondas de calor, secas e etc. E você estava falando sobre participação, né? Você participa, e a Iniciativa Negra, de espaços de representação da sociedade civil no Estado brasileiro, né? Conselhos, audiências públicas, tudo isso acontece. E há mecanismos que prevêem a escuta para a tomada de decisões. A Convenção 69 da OIT, o Acordo de Escazú, que é um acordo que vários países assinaram para garantir princípios de transparência nas negociações climáticas. Agora, o que precisa acontecer concretamente para que essa escuta que é feita nos conselhos, para que não fique só na escuta, quer dizer, para que concretamente aquilo que a Iniciativa Negra está dizendo nos conselhos públicos, nos conselhos estatais, ou nas audiências públicas que o prefeito chama, que a Câmara de Vereadores chama, para que isso não fique só no papel? Como é que faz para transcender esse limite do simbólico, que muitas vezes os governantes podem conceder, como você mesmo mencionou, né? Podem aceitar ali uma concessão, tá bom, vamos criar aqui um conselho, uma audiência pública, o movimento negro vai para esse espaço, faz a crítica, e depois a gente sabe que as decisões vão ser tomadas entre quatro paredes. Como é que você vê essa necessidade de transpor o formal para o concreto na escuta do movimento negro e de outros movimentos sociais? Exato. Eu participei bastante já de conselhos, pessoalmente hoje eu não estou em nenhum, porque eu cansei de dar conselhos, gastaram meu tempo. Você estava dando tantos conselhos nos conselhos. Tantos conselhos. Se o conselho fosse bom, né? Se o conselho fosse bom, assim. Não, eu acho que os conselhos, eles são... Apesar da gente ter, né, os conselhos como um formato de participação social no Brasil, você não tem... a participação social nos conselhos é uma das maneiras de participação, né? E a gente tem vários tipos de conselho no Brasil. Então, tem conselhos que são mais figurativos mesmo, que nem você falou, tem uma reunião, às vezes semestral, como é o caso do atual Conselho Nacional de Drogas, que pese eu estou terminando na minha gestão como conselheira, eu sempre defendi que devia ser reunião mensal, que você, não, por exemplo, não precisa aprovar a política lá, o orçamento dessa política. Então, para que serve? Assim, Sim. além de dar conselhos. Porque conselho você pode escrever um artigo num veículo de comunicação. Você pode dar indiretamente o simbólico, conselho, né? Entende? Agora não, aí você vai ter outros conselhos que qualquer mudança na política precisam passar pelo conselho. É o caso do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo. Mas por quê? Porque o SUS ele foi uma política constituída a partir de muito movimento social, né? Ele foi uma política, de fato, construído de cima para baixo, de baixo para cima, e ele tem um impacto já muito grande na vida das pessoas. Esse lugar da saúde pública universal, ele já está, né, há muito tempo acontecendo no Brasil. Então, vão ter políticas que você vai ter mais dificuldade de modificar, e os conselhos, eles cumprem com um papel importante de fiscalizador, de orientador da política,
E ele pode ser um mecanismo, mas se os conselhos às vezes não funcionam, porque você pode ter conselhos que são nacionais, e aí você vai descer, vai ter os conselhos estaduais, os conselhos municipais. Como que você faz? Aí tem as audiências públicas, que, né, tem até um protocolo, né, assim, um jeito próprio de acontecer, que são importantes, né, para o debate público. E eu acho que o erro não é das audiências públicas, o problema são dos legisladores que estão pouco interessados na opinião do povo de fato. Né? Assim, várias vezes numa audiência pública, quem vai? Né? O deputado que chamou, o relator, né? Mais um ou dois que acha o tema importante. Né? Então, a população também se sente desincentivada de ir nas casas legislativas. Né? Assim, porque a pessoa vai lá, ela vai falar com o mesmo deputado que ela já fala. Sim. Né, assim, então a gente precisa aprofundar radicalmente, né, assim, tanto a cultura política da população, né, porque é uma cultura política que vai fazer com que as pessoas, né, a partir dos seus territórios tenham mais mecanismos de governança territorial e que isso se expanda para uma cultura política onde o próprio povo consiga ter outros mecanismos. A gente tem poucas consultas, a gente tem poucos plebiscitos, né, assim, então tudo é levado muito para a esfera do judiciário. Muitas vezes o judiciário, ele vai tomar... É isso, né? O judiciário, ele é provocado, ele toma uma decisão a partir da visão daquele juiz ou daquele colegiado ali de juízes, né? Então, vários conflitos que a gente não consegue resolver na democracia, ao ir para o judiciário, é menor a possibilidade de que aquilo seja resolvido de um jeito democrático, que se leve em consideração a opinião das várias partes. Porque uma decisão tem que sair ali, né? Não é este o espaço da esfera da democracia e do debate de ideias. Né? Mas muitas vezes a gente tem precisado recorrer ao judiciário para garantir, inclusive, coisas previstas na Constituição Federal. Sim, e ao mesmo tempo é nas comunidades que a gente vê muitas soluções e muitas tecnologias surgindo. Porque é isso, né? A gente vê o problema, as pessoas estão sofrendo com o problema, os tomadores de decisão não tomam decisão, ficam no blá 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 no debate e não vem nada. E ao mesmo tempo a gente vê muito engajamento de juventudes e de movimentos já trazendo as próprias soluções para os próprios territórios, né? No Rio de Janeiro tem uma iniciativa de levar energia solar para as periferias, tipo, energia solar que o governo tá miguelando de fazer. As comunidades em si já foram lá e resolveram, quer dizer, enfim, sem os subsídios que mereciam, mas já estão se movimentando. E aí, qual é a importância do engajamento e da união das próprias comunidades de estarem ali na linha de frente, mas também se reconhecendo como uma solução, sabe, dentro das questões do próprio território? A sobrevivência humana. Sim, essa é a principal sim. importância. Né, assim, eu acho... Mas pra quem tá interessante ouvindo, quando as gente. pessoas... Não, tipo assim, qual que é a importância dessa solidariedade, né? Assim, se olha de um jeito muito romantizado pro povo brasileiro, de falar, o povo brasileiro é solidário, veja bem, é um povo simpático. As pessoas, elas teceram, né, redes de solidariedade, porque a vida para os pobres no Brasil sempre foi muito difícil. Não é uma novidade, a gente está falando, né, desse país aqui. Eu não tô falando... A solidariedade não é só um valor moral, a solidariedade, nesse questão de caso, é uma estratégia de sobrevivência. Estratégia Sim. de sobrevivência, né? Assim, a gente está falando de um país que há menos de 200 anos atrás ele era escravizado. Isso é um tempo histórico muito pouco para mudar as relações. Sim. Então, o melhor que o brasileiro tem, até porque ele teve que desenvolver essa resiliência, né? É a capacidade de encontrar soluções para esse próprio abandono estatal. E aí, muitas vezes, quando ele encontra essa solução... ele deveria, né, ser subsidiado pelo Estado, inclusive, para desenvolver essa tecnologia, etc. Não, via de regra, o que acontece é que essa pessoa não tem nenhum subsídio. Sim. Né? As universidades públicas muitas vezes não conseguem, né, avançar no desenvolvimento e pesquisa daquela tecnologia, e a pessoa vende aquela tecnologia por nada, por uma grande empresa. Sim. Né? E quando você vê essa comunidade está comprando, às vezes, aquela tecnologia parcelada. Nossa, sim. Mas a importância disso é que... Uma questão de sobrevivência. É de sobrevivência. E cruzando um pouco, Nath, a questão também além da questão racial que tá no centro do nosso debate aqui hoje no Manual de Sobrevivência, eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão de gênero, né? E a gente sabe que no Brasil raça e gênero se encontram, sobretudo nas estratégias que são necessárias serem desenvolvidas pelas mulheres negras para sobreviverem duplamente ao racismo e ao patriarcado, porque muitas vezes também não basta lutar contra o racismo, precisa lutar também contra
as desigualdades impostas pela estrutura patriarcal e pela violência que se expressa mesmo através de homens que poderiam ser solidários e poderiam ser parceiros na luta contra o racismo, mas que nem sempre são solidários quando se trata de enfrentar as desigualdades de gênero, né? As mulheres cuidam da casa, cuidam da água, cuidam dos alimentos, né? Vão ter que cuidar dos filhos em dia de calor. A gente sabe que tem filho na escola, a gente sabe o quanto é complicado, choveu demais, está calor demais, né? Como é que a gente pode olhar também por este ângulo, que é o ângulo não só da desigualdade climática, quando a gente fala de raça no Brasil, que é um país absolutamente, estruturalmente racista, mas também de gênero, né? Como é que, no seu ponto de vista, essa desigualdade também se expressa na vida das mulheres, né? Acho que tem 2 imagens que ilustram isso muito bem. A gente teve recentemente, ainda é super polêmico, a questão, né, dos direitos trabalhistas para trabalhadores domésticos e a retomada desse debate, né, através também da escala 6x1, apareceu muito essa questão de gênero, né? Eu percebi, assim, conversando no dia a dia com as mulheres, sei lá, atendente de loja, mercado, o quanto que a escala 6x1, a pauta, né, do fim da escala 6x1 fazia sentido quando essa mulher percebia que ela ia ter mais tempo para, por exemplo, cuidar do filho dela, né? E a outra imagem que se usava muito para a época da discussão da regulamentação do trabalho doméstico era a imagem dessa mulher que morava no emprego e ficava a semana inteira cuidando do filho, né, daquela família, e não conseguia cuidar do seu filho, né? Dormia com o filho do patrão e nunca dormia as noites com o seu filho. E essa é a imagem da desigualdade que está posta para as mulheres, né, mais empobrecidas. E quem são essas mulheres mais empobrecidas? É isso, as mulheres que moram, os habitantes negros e pardos que moram nas periferias, hoje é uma média de 72%. Então, parte dessas pessoas empobrecidas que moram na periferia, que são negras, são elas que são essas trabalhadoras mais precarizadas. Então, assim, essas mulheres, elas trabalham muitas vezes no serviço doméstico, não conseguem cuidar dos seus filhos, ganham menos. A questão do cuidado, né, com os filhos. Quando essa mulher é a única a ser responsável por isso, eu entendo que os homens não devem desresponsabilizar-se, sim, a gente deve ter essa cobrança, mas enquanto isso não acontece de uma maneira espontânea, o Estado precisa desenvolver políticas, né, que cuidem dessas crianças, porque uma criança, ela não é um problema daquela mulher, ela não é uma questão só daquela mulher, ela é um mini cidadãozinho, né? Então o Estado, ele precisa ter outros tipos de creches, outros tipos de auxílio, né, nessa questão do cuidado, entendendo que o cuidado com crianças e adolescentes, ele é um cuidado coletivo. Então, tudo isso vai fazer com que as mulheres sejam mais sobrecarregadas, né? Assim, não todas, mas é muito... Me diz uma que não é, né? Assim, e acho que tem uma outra coisa... Eu nem vou entrar na questão da divisão do trabalho doméstico, que eu acho super privado. Eu não gosto de ir para essa linha, assim. Mas é isso, né? Assim, o que a gente tem de estudos. As mulheres no mercado de trabalho, mesmo com maior ensino formal, elas vão receber menos, vão ter menos postos de comando. Nas empresas, algumas hoje em dia falam sobre uma política de maior inclusão e diversidade, né, no perfil dos seus funcionários. Muitas, inclusive, com medo de não atender ao seu público, né? Então percebeu que existe uma diversidade de pensamento entre os consumidores, não necessariamente por uma benevolência. Perfeito. Eu, como juventude, não tenho como não trazer um pouquinho de futuro diante desse caos todo. E trazer a questão de, diante desse caos climático, de tanto descaso, mas também de muita resistência, de muitos caminhos possíveis, como trazer essa esperança de que é possível e de que a solução tá ali, de que o coletivo é um caminho para sair desse apocalipse para as juventudes periféricas. Sim. Complexo, não é? Não, eu não sou desesperançosa. Ai, que bom. Assim, A gente tá com eu esse acho que desafio aqui. a gente ter um olhar crítico à situação que a gente vive ajuda a gente a ter um diagnóstico dentro da realidade e falar, bom, é esse tanto de trabalho que eu tenho aqui, por onde eu começo e para onde eu vou. Mas eu não sou uma pessoa desesperançosa, nem acho que a gente tem que perder a esperança, né? Assim, então, obviamente, hoje a gente tem uma presença maior de pessoas negras e periféricas nas universidades
cidades, isso é inegável. E essas pessoas vão virar não só trabalhadoras, mas essas pessoas também viram pesquisadoras, essas pessoas também produzem soluções diversas, né? Essas pessoas também viram educadoras, né? Então, Sim. elas estão presentes e transformando o tempo todo, né? E aí você vai vendo a luta, né? Tendo vários degrauzinhos. Eu acho, sobre essa questão climática, que toda vez que tem uma tragédia, né, uma das provas da solidariedade do brasileiro é que existe uma grande mobilização sempre quando tem uma tragédia. Sim. O que é o problema? Essa mobilização, ela é ali, naquele momento, né, e depois ela acaba não virando, de fato, decisões e medidas políticas que sejam mais estruturantes. E aí, quando você vai ver, às vezes, aquela cidade que acabou de passar por uma tragédia, recebeu um recurso e o prefeito ou o vereador, ele já está ali vendo um jeito de corromper aquele dinheiro, favorecendo uma empreiteira conhecida, né? Assim, então, é sempre o pobre, né, sendo roubado, né? Assim, daqui a pouco a gente... Então... sobre a esperança, né, que você fala tanto, a gente sempre teve que dar um jeito, né? As crises, elas são cíclicas, né? Assim, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente sempre teve que ir dando um jeito. Eu acho que talvez a gente esteja se preparando menos para o que a gente de fato está vivendo. Acho que quando a gente teve o golpe com o Temer, era precipitado dizer que isso era, de fato, o fascismo. Agora, o que a gente vive depois do Temer, né, e aceleramento que a gente, né, denomina desse movimento bolsonarista, isso é o fascismo. Sim. Né? E muitas vezes, para algumas coisas, não se tem jeito. A humanidade ficou anos e anos sob jugo do fascismo, muitas pessoas morreram. Sim. Muitas pessoas sofreram diversas violências e isso aconteceu com saídas coletivas, mas chega para algumas coisas, você tem um limite humano. Eu acho que as pessoas elas vão continuar buscando soluções para sobreviver, né? Mas é para sobreviver, né? Num debate muito afastado do que é o bem viver, tendo que trabalhar cada vez mais horas, né? Então, o único caminho que tem é a gente seguir construindo partidos e movimentos sociais que atuem pelos interesses do povo, candidaturas que de fato vão representar esses interesses coletivos e alinhados à diminuição de desigualdades, né? Assim, é só esse o jeito que tem. Por hora, é o principal jeito de fazer política. Claro que a gente pode ter outros, mas neste momento é o que tem, né? Assim, e também acho que você falou de juventude, eu acho que a juventude também essa expansão da internet, né, da banda larga, também as pessoas os jovens, eles também produzem coisas. Não é só coisa ruim que sai no TikTok, que vai sair nessas redes sociais. As pessoas, eu vejo um monte de jovem hoje, né, já produzindo dentro do seu conhecimento e aquilo está educando pessoas, né, assim, esses influenciadores que muitas vezes estão tentando fazer aquilo, seja para monetizar e etc, que é legítimo também, porque é um trabalho, a pessoa ela produz, ela faz, ela pesquisa, né, assim, isso também tem acabado cumprindo com um processo educativo, que às vezes criam ondas que a gente não percebe tanto. Acho que isso aconteceu super, assim, com algumas hashtags e coisas que bombaram na época do Facebook, né? Muitas organizações e movimentos, né? E denúncias de violência de gêneros em espaços privados, em espaços políticos ou de assediadores, acontece também por uma onda provocada nas redes sociais de uma plataforma recente aí, que hoje se usa menos, mas que até 10 anos tava super ok. Todo mundo usava. Todo mundo usava. Sim, sim. Ô, Nádia, a gente está chegando ao final do nosso papo, mas é importante a gente também pensar na perspectiva de quem está lutando contra o racismo, as suas múltiplas expressões. Claro, a iniciativa negra mais vinculada ao debate da resistência periférica, contra a violência de Estado, né? Mas também nessa perspectiva da crise climática, pensar ações concretas, né? Quer dizer, considerando o diálogo que a iniciativa tem com outros movimentos, né? Você mencionou a publicação da revista Platô, né? O projeto Intersecções, se hoje o presidente Lula reeleito, ele chama no Palácio do Planalto Natália Oliveira para ouvir propostas, né? Quer dizer, o que hoje
a Natália, a Iniciativa Negra, proporia de concreto para o presidente Lula para que a crise climática não reproduza o racismo estrutural que marca as nossas sociedades, né? Então, presidente, eu quero que o senhor moradia popular para todo mundo, para que ninguém precise estar vivendo à beira de um córrego que vai alagar. Não, Sim. presidente, eu quero garantir condições Saneamento. de infraestrutura e urbanização das periferias, saneamento, investimentos em saneamento. A Política Nacional de Saneamento que foi aprovada no Brasil joga toda a responsabilidade para a iniciativa privada, quer dizer, espera que a iniciativa privada, atrás de lucro, resolva o problema de saneamento que o Estado não resolveu. Quer dizer, uma lógica, o novo marco legal do saneamento está todo torto, está todo errado, né? Então, se você fosse consultada, né, não só num conselho desses que você já participou tanto, mas se você fosse chamada lá pelo presidente Lula e ele perguntasse, Nath, o que eu posso fazer para que o racismo não se expresse também na dimensão ambiental nas periferias? Sim, que não nos leve a novas tragédias, né? Exato. Assim, porque não é só que ele não se reproduz. A gente está falando de uma possibilidade de tragédias reais cada vez mais. Então, acho que o investimento prioritário racializado em infraestrutura, então direcionando o orçamento bem robusto para limpeza urbana, drenagem, Ótimo. saneamento básico, arborização, moradia segura, né, principalmente nessas áreas mais vulnerabilizadas, né, que correm riscos de tragédias, deslizamentos e etc. Isso pode ajudar a diminuir essa divisão de localização na cidade entre quem está mais exposto ao racismo ou não. Disputar o orçamento, né, portanto. Isso, tem que ter orçamento para isso. Claro. Assim, vontade. E aí o Lula ele teria que negociar com o Congresso, aí é um outro problema, às vezes não depende só do Lula. O segundo ponto, acho que é um licenciamento e avaliação de impacto com recorte racial explícito, né? Então, implementar mecanismos que identifiquem claramente quem ganha e quem perde em projetos ambientais, né? Isso precisa ser popularizado, sabe? Esse debate, então, vai ter a COP30, a gente está recebendo aqui no Brasil, vai ser em Belém, mas o que movimentos o Brasil fez para que esse debate se popularizasse? Essa COP, ela não é só de Belém, ela é uma COP para o mundo, mas ela é do Brasil também, por isso feita aqui, e isso não tem acontecido, né? Então, as pessoas realmente ficam com dificuldade de entender as conexões entre desigualdade, racismo e ambiental e crise climática. Mas o Estado, ele também está falhando nessa discussão, né? E quando aparece desse jeito muito incipiente, né? Assim, vamos plantar uma árvore, plantio de árvores, desenvolvimento de áreas verdes enormes dentro das cidades, é urgente, né? Uma árvore na porta da sua casa. No canteiro de uma rodovia, né? Ou de uma avenida. Exato. Sim. Aquelas árvores mirradinhas, magrinhas. E a gente precisa proteger a gente precisa proteger os nossos defensores do meio ambiente, né? Assim, Muito bem as lembrado. comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, indígenas, elas são importantes também porque elas são grandes protetores da natureza, né? Eles são grandes protetores do meio ambiente, né? Vão desenvolver geralmente uma agricultura que não é só extrativista, eles vão ter uma outra responsabilidade com a terra, porque esses povos vieram da terra. Então, eles precisam daquele território para viver. Por isso que remoções de pessoas dos seus territórios é de uma violência. Por isso que, às vezes, né, vai aumentar o índice de suicídio de pessoas que tiveram remoções. E quem luta e se opõe contra isso no seu território, muitas vezes está ameaçado, né? O Brasil é um país violentíssimo para ativistas de direitos humanos, né? Então, eu recentemente, no ano passado, eu tive na Ilha do Marajó, fiquei uma semana lá, e estava com várias lideranças quilombolas, né? A gente estava numa troca de formação, e o que eles traziam era justamente sobre essa dificuldade, né? Assim, aí ele tá ali, ele tá vendo uma coisa acontecer, e ele denuncia para quem? E esse encontro, ele era numa quina, assim, do rio. A pousada chamava Ventania, porque ventava demais. Ventava 24 horas, o tempo todo. Um vento muito forte, muito forte. E eu ouvi aquelas pessoas, assim, eu fiquei ali aquela semana inteira. E de pessoas que estavam cuidando ali daquele território, ali daquela região, era só elas mesmo. Não vi Estado, sabe? Não vi. E eu fiquei pensando, né? A gente tá falando de defesa de fronteiras e etc. Quem defende as nossas fronteiras? Até as fronteiras, é o nosso né? povo, Claro. sabe, assim? Então, esse povo precisa ser cuidado. E Muito o Brasil não cuida dos seus defensores de direitos humanos. Eu posso fazer um disclaimer, aproveitar aqui a Araiara dentro de mim. O Instituto Araiara tem um programa que chama Programa Defenda os Defensores, que fornece suporte emocional,
logístico, jurídico, para qualquer ativista de direitos humanos que esteja indo contra projetos de energia, que esteja sobre risco. É só entrar no site Defensores dos Defensores e acessar. Acho que também é importante a gente lembrar dentro da COP30 que a COP30, enfim, né? A COP30 vai estar lá, vai ter a COP31, 32, 33, mas vai ter a COP das Baixadas e vai ter a Cúpula dos Povos também, que vão estar acontecendo em Belém. São 2 espaços de construção popular extremamente incríveis, importantes, super acessíveis e super efetivos, né? Então, se estiver em Belém, Muito se bom. estiver em qualquer outro lugar, vão ter atos e marchas também. Então, se organizem. Exatamente, né? E- Quando você falou do que traz experiência, a Cúpula dos Povos é uma grande experiência. Sim. Né, assim. Se a gente não pode E- esperar tanto da COP assim, né? Mas a Não- gente Da pode Cúpula esperar dos da a gente Cúpula pode dos esperar que as Povos. pessoas sim. pelo menos se mobilizem, Estão né? prometendo aí, né? Retomada dos cabanos. Estava com parência semana passada. Estava falando isso. Estão super animados. Super animados. Muito bom, Nath. Quero te agradecer muito a participação aqui no nosso bate-papo. A gente sempre faz ao final de cada episódio, o nosso programa chama Manual de Sobrevivência, a gente escreve uma página, um artigo ou um capítulo do nosso Manual de Sobrevivência, né? Nosso capítulo hoje foi sobre racismo ambiental. Que página nós poderíamos escrever hoje, Gabi Brasili, no nosso Manual de Sobrevivência, agora que estamos chegando ao final dessa primeira temporada do Manual? Eu colocaria que justiça climática só é possível sem racismo e ainda um disclaimerzinho, assim, de que a solução tá nos territórios e nas pessoas, pra gente também não ficar procurando solução onde não existe. Exatamente, né? Esperar do Congresso Nacional, Pois de é. setores do nosso judiciário, não vamos achar grandes soluções não, né? Não. Olhar para onde elas estão sendo Mas se a produzidas. gente trabalhar os territórios, são os territórios que elegem as pessoas que estão nos Sim. congressos. Inclusive, Tem melhoramos, isso também. melhoramos o Estado, A se gente melhoramos, melhora bastante. se melhoramos a Sim. organização territorial, né? Exato. Nath, obrigado demais pela sua participação neste nosso episódio do Manual de Sobrevivência. Esse foi mais um episódio do Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Anaína Maurer e Cauê Scarim. A produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni e Marina Ortega. É isso, pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Eu sou @JulianoPessol e a Gabi é @gabi.brasiliai. Segue o programa também no Spotify, no seu tocador de podcasts favorito, além, claro, de seguir o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência. Até o próximo. Tchau. Esse foi mais um episódio do Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Janaína Maurer e Cauê Scarim. A produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni e Marina Ortega. Segue a gente nas redes sociais e manda a sua pergunta ou sugestão lá pra gente. Eu sou @JulianoPessol no Instagram e nas outras redes sociais e a Gabi é @Gabi.brasiliai. Segue também o programa no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. E também, claro, segue o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. A gente se vê semana que vem. Até lá.